O PT falou que vai cortar os auxílios do pessoal, né? Vamos lá, PT deve 222 milhões de INSS e FGTS. Deu 142 milhões somente para a Rede Globo. Isso somente em 2023, povo. Um rombo hoje, feito hoje, esse rombo, né? Calculado hoje. Rombo de 29 bilhões de reais por conta do Haddad. De janeiro a abril de 2024, o PT gastou 270 milhões em viagens. Sim, isso foi o que está custando a eterna lua de mel do Lula e da Janja. E ele ainda vai fazer, e cortou quase 3 milhões de pessoas do Bolsa Família. Para a gente, para o pobre, não tem absolutamente nada, tem que ter gasto. Mas sabe por quê? Existe um porquê, por conta da torneira da corrupção. Quanto que vocês imaginam o que essa quantidade absurda de ministério está custando aos nossos bolsos? Isso, assim, dinheiro limpo, salário, secretaria, alimentação, enfim, dinheiro lá limpo para os pelegos do PT. Agora, o quanto não some desses ministérios, o quanto eles não roubam. Nós temos o caso do ministro Juscelino Filho, né, o ministro dos cavalos, que está sendo, inclusive, investigado, já foi denunciado por corrupção. Onde ele está? Ele está no Ministério. Esses cortes que estão fazendo, fora o que eles roubaram, né, do INSS e do FGTS, para estar devendo 22 milhões, esses cortes é para continuar sustentando essa torneira aberta e essa roubalheira que o PT faz. Inclusive, Berê, se me permite aqui um parênteses, a coisa tem tanto lado, a justiça virou uma palhaçada, o Supremo virou um consórcio do governo federal, que o filho do Lula, corintiano, né, já que corintiano pode bater em mulher que não tem problema nenhum, não foi denunciado por violência doméstica, mesmo tendo as provas da violência doméstica. E ofendeu a concubina, não, a esposa do Lula, a Janja, e ninguém falou nada. As feministas não falaram nada, o Supremo não falou nada, Lula não teve que explicar essa frase bizarra de que se for corintiano, tudo bem bater na mulher, né? Pega nada, haha, foi piadinha. Se fosse o Jair Bolsonaro, já teria pedido de impeachment. O Randolfo Rodrigues, a Gazela Saltitante, já tinha destruído o Bolsonaro no Supremo. Mas já que é Lula, pode. Inclusive, já que é Lula, pode roubar. O TCU está abrindo até investigação com o contrato da SECOM, que eles estão tentando roubar através da SECOM, e está todo mundo quietinho. A gente mal está com dinheiro para comprar mercado e pagar aluguel. Inclusive, pessoal que mora de aluguel, com essa reforma tributária, vai ficar pior ainda para tu conseguir pagar aluguel, tá? Vai aumentar absurdamente o aluguel. E eles estão roubando, o povo se ferrando e o Congresso quieto. Desculpa, Berê. Imagina, é isso mesmo. A gente tem que ficar de olho em todos esses pontos. Max, pois não. Pois é, e a gente percebe o seguinte, que é um governo gastador. Né? 16 bilhões só para artistas ano passado, lembra? Sim. Né? De Lei Rouanet. E rendeu até, eu queria ouvir o Coronel Gerson Gomes, até para saber da repercussão internacional também, aí nos Estados Unidos, rendeu até matéria do The Economist. Né? Temos aí a imagem, quando tiver, coloca aí, porque o The Economist falou que o Brasil tem que parar de gastar como se fosse um país rico, né? Que está gastando sem limite. E isso a gente também está percebendo aqui de dentro. Né? Qual que está sendo a repercussão sobre isso aí fora, Coronel? Já vem de algum tempo a observação da transição que aconteceu entre um ministro da Economia que era reconhecido internacionalmente, como é o Paulo Guedes, e esse desempenho do Haddad. Todos esses memes que a gente vê nas redes sociais e que acabaram ensejando uma crítica do governo e uma tentativa de defesa pelo mainstream jornalístico, eles acabaram estimulando ainda mais no imaginário das pessoas as críticas que são feitas justamente a esse excesso tributário. Por quê? Existe um limite, né? Todos nós sabemos sobre isso, que na nossa casa funciona assim, em qualquer outro estabelecimento, você vai ter que achar um equilíbrio entre o preço que você
cobra por um determinado item e o preço que o consumidor está disposto a pagar. Então, se você acha que você vai aumentar, por exemplo, o faturamento do seu negócio, vamos lá para uma padaria, aí você fala assim, não, eu estou precisando pagar os funcionários aqui, não estou conseguindo pagar as dívidas e tal, então eu vou aumentar o preço do pão, que aí eu cubro essa diferença. Isso dá certo se o consumidor se propuser a pagar aquele preço e aí você acerta as suas contas. Mas, se você sobe o preço a um ponto do consumidor simplesmente diminuir a compra ou até mesmo comprar em outro lugar, você, na verdade, está dando um tiro do pé. Nas contas públicas acontece a mesma coisa, porque tributar nada mais é do que você cobrar, ou seja, aumentar o preço dos serviços que você, teoricamente, está fazendo ou está vendendo para a população. Então, você olha que a escola, você tem que colocar seu filho em escola particular. Se você não tem um plano de saúde, você vai para o SUS e você se arrebenta. Você não tem segurança pública e, com isso, você tem que aumentar o teu preço de condomínio, porque você tem que colocar interfone, às vezes tem que colocar porteiro. E aí, quando você olha, você está fazendo um monte de gastos e o governo que está lhe cobrando esses impostos, ele não está lhe prestando o serviço. Então, você não quer comprar mais esse serviço. E como é que se faz isso no sistema tributário? Você chega a um ponto que você consome menos e, com isso, você aporta menos recurso e a máquina pública entra em insolvência. Por quê? Porque ela arrecada menos do que gasta. Como é que os países fazem com isso? Eles se endividam. Então, você emite títulos do Tesouro para poder pagar e vai se endividando. E isso está acontecendo, e aqui fora, os investidores todos já perceberam que o final desse filme é conhecido. Ele é simplesmente, como os filmes famosos acontecem, você só bota um numeral. Então, todos sabem que esse é o Dilma 3, porque eles sabem o que aconteceu entre o Lula 2 e o Dilma 1, sabem o preço que foi pago, e sabe o que acabou e aonde o Brasil desagou ali no Dilma 1,5, né? Porque ela sofre o impeachment. Então, veja que essa repetição desse filme, ela também nos traz a governabilidade feita de uma maneira completamente equivocada. Porque gastar muito é uma coisa, agora gastar muito e gastar mal é pior ainda. Porque o que nós temos hoje é um governo que tenta comprar o parlamento com a liberação de emendas, e isso é um gasto muito mal feito, porque, na verdade, não há sinergia entre os ministérios. Você entrega esses ministérios de porteira fechada para partidos políticos que nomeiam um monte de gente segundo, terceiro, quarto escalão. Isso não tem produtividade, ou seja, você não tem eficiência. Você lembra, eu vou dar um exemplo para vocês, o Tarcísio, por exemplo, ele às vezes ele identificava uma obra de infraestrutura, uma ponte que fosse, tem uma ponte emblemática que ligou, inclusive, o Acre, né, a Rondônia, porque o Acre ficava isolado, porque os caminhões tinham que passar por balsa. Aquela ponte, para ser construída, foi uma conjugação de dinheiro federal e com emendas de vários parlamentares. Várias obras que o Tarcísio fazia, ele dizia o seguinte, ele chamava o pessoal de esquerda da oposição e falava assim, olha, vamos juntar aqui essas emendas e vamos fazer essa obra, e depois você pode tirar foto, pode dizer que foi você que fez, que foi você que conseguiu o dinheiro, mas vamos fazer a obra. Então, esse gastar bem não está sendo feito agora. Quando você simplesmente distribui as emendas para cada um fazer o que quer para ganhar na campanha eleitoral, você tem um gasto mal feito. E o pior, você acaba estourando em cima de uma economia que pode ser legítima, se tiver fraude ela tem que ser combatida, mas nós sabemos que o problema, o rombo maior do governo, não é no pagamento das pensões ali do pessoal do INSS, nem do Bolsa Família, e nem mesmo questão de que eles fazem do Fundo de Garantia, ou seja, não está nesse setor. Os grandes gastos, os grandes rombos, eles são feitos com o poder discricionário do governo que resolve inchar a máquina pública e volta àquela lógica de que ele vai conseguir o apoio dentro de um funcionalismo público, dentro daquela ideia ainda do século passado, dos unions aqui dos Estados Unidos, que são os sindicatos, e você vê que lá no 1º de maio, eles fizeram aquela manifestação em São Paulo, e foi meia dúzia de gato pingado. Por quê? Porque eles estão ancorados ainda na ideia de que eles vão ser sustentados pelos sindicatos. Não é mais assim. O investidor está indo embora, e só para que a gente tenha uma noção, eu vou fechar minha fala aqui com uma informação. Celular
paga aqui nos Estados Unidos 7% aqui na Flórida de imposto. No Chile, paga 19%. Lá em Portugal, que é um país na Europa, que tem toda uma pegada social-democrata, 23%. No Brasil, 40% do valor do seu celular é imposto. Gasolina, 7% aqui nos Estados Unidos, em média. Na Flórida, 7%. 19% no Chile, 23% em Portugal, 62% no Brasil. Carros, 7%, 19%, 23% no Brasil. Cesta básica, 7% aqui, porque aqui é um padrão para qualquer coisa de consumo, 7% aqui na Flórida. 23% a cesta básica paga no Brasil. E energia elétrica, né, que deveria ser uma forma de fomentar até a geração de emprego, indústria, tal, os serviços, 8% aqui nos Estados Unidos, 19% no Chile e 23% no Brasil. Então, você veja que nós estamos, de certa maneira, incentivando a diminuição da atividade econômica, porque a gente está estrangulando a atividade econômica com o aumento de impostos. Gasta mal, cobra muito impostos, e com isso o investidor estrangeiro percebe: esse filme não vai dar certo, nós já conhecemos o final. Começa a retirar. Perfeito, Coronel. E tem até a imagem aqui da notícia do The Economist, né? A pessoa estava perguntando no chat, tá aí, ó, a imagem da notícia falando que precisa cortar os gastos públicos. E a gente sabe, né, os números que o Coronel colocou aqui dos impostos são assustadores. Você vê que a diferença do Brasil para os outros países, nós estamos num país onde o Estado é inchadíssimo. A gente vive, de fato, num país já praticamente socialista, gente, onde o Estado ele vai dominando todas as áreas. É óbvio que essa conta não fecha, a gente já sabe disso, até pela história mesmo, mas a gente sabe que a conta não vai fechar. Não adianta tentarem te impedir de assistir os meus vídeos. Nós sempre vamos dar um jeitinho para que você fique por dentro de tudo que tá rolando. E agora você pode ter esse acesso a todos os meus conteúdos com o aplicativo da nossa família. Com o app do Te Atualizei, você vai ter acesso no seu celular a todos os conteúdos que eu faço para te atualizar com o rumo óbvio das coisas. Vai ser só um clique para você assistir a tudo isso aqui. Os meus vídeos exclusivos que eu faço no sofá, as edições especiais do News, o meu jornal semanal, documentários sobre temas de política, podcasts, entrevistas e muito mais. Por enquanto, o app está disponível apenas para quem tem Android, mas daqui a pouco vai sair a versão para iPhone. Libere seu acesso a todos os meus conteúdos que estão disponíveis somente na minha plataforma.